E aí, pessoal, tudo bem? Continuando aqui nossa aula, né, nós estávamos falando sobre a fisiologia do sistema endócrino, tá? E aí paramos nessa imagem, né? Paramos nessa imagem na nossa última aula. Que essa imagem ela está mostrando exatamente o que acontece no hipotálamo, o que acontece na hipófise, quais são os hormônios secretados por essa hipófise, né? Que são ou produzidos, né? Ou que são simplesmente armazenados nessa hipófise, né? Na adenihipófise e na neurohipófise, como a gente já tinha conversado. Lembrando que a neurohipófise ela serve como local de armazenamento, né? Armazenamento de dois hormônios, ocitocina e hormônio antidiurético. Esses hormônios são produzidos no hipotálamo. E aí eles são armazenados nessa neurohipófise e, dependendo da situação, eles são liberados, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então vamos começar a ver sobre esses hormônios e o que é importante nós comentarmos sobre ele. O primeiro hormônio que eu vou falar é chamado de GH, ou hormônio do crescimento, certo? É um hormônio somatotrópico. O que seria isso? Ele estimula todas as nossas células somáticas. O que são células somáticas? São as células que vão formar os nossos tecidos. Então, se o hormônio do crescimento estimula essas células somáticas, consequentemente, os nossos tecidos começam a crescer, começam a se desenvolver, não é isso? Então, está aqui, ó, promove o crescimento dos tecidos no corpo, aumenta tamanho das células, estimula a divisão celular, ou seja, estimula a mitose. Então, esse hormônio do crescimento, o próprio nome dele já diz, né? Ele promove o crescimento tecidual. Então, esse hormônio do crescimento, ele vai até o fígado, e lá no fígado ocorre a formação de várias outras pequenas proteínas, que são chamadas, né, de somatomedinas, tá? Ou fator de crescimento semelhante à insulina. E onde que eu tenho receptores para esse fator de crescimento? Nas cartilagens, nos ossos, tecido adiposo, células alveolares, glândula mamária, músculo esquelético. Então, quer dizer que o hormônio do crescimento foi liberado, foi produzido e liberado, foi até o fígado. Lá no fígado, ele promove a produção de outras substâncias ou outras proteínas, que aí sim essas proteínas terão papel no crescimento tecidual. Então tá aqui, ó, essas somatomedinas vão atuar na cartilagem, em ossos, promovendo, portanto, o crescimento. Logicamente, esse hormônio é importante durante toda a nossa vida, só que na fase do crescimento, na fase do desenvolvimento, ele está em maior concentração. É só a gente comparar. Um filhotinho, em uma semana, ele consegue dobrar o seu peso, não é isso? Então, esse hormônio do crescimento, ele é necessário, logicamente, principalmente nessa fase, mas durante toda a nossa vida, nós temos secreção deste tipo hormonal. Então, aqui, ó, esse hormônio do crescimento aumenta síntese proteica em todas as células corpóreas. Mobiliza ácidos graxos da gordura, né? E promove o aproveitamento dela como fonte de energia e melhora a utilização da glicose no nosso corpo. Ou seja, maximiza, né, a utilização da glicose, reduzindo o consumo dela. Então, eu utilizo ácidos graxos como fonte de energia, maximizo a utilização da glicose, então pouca glicose já é o suficiente para manter o funcionamento celular. Então, aqui está um resumo, né, do que esse hormônio do crescimento ele vai fazer no nosso corpo. Tá? Então, aumento de proteínas, né? O que ele faz? Aumenta transporte de aminoácido pela membrana celular. Lembra que aminoácido nada mais é do que a unidade ou a porção estrutural das proteínas, né? Ele reduz catabolismo proteico, certo? Aumenta a síntese, né, como a gente já falado, de proteínas e reduz o catabolismo, né, reduz essa degradação. Consequentemente, eu tenho crescimento de tecido, principalmente daquele tecido extremamente rico em proteínas, né, que é tecido muscular.
Quando a gente falou da glicose, olha só, diminui o uso da glicose como fonte de energia. Então, o hormônio do crescimento faz com que os lipídios, ou seja, tecido gorduroso, seja utilizado como fonte de energia, preservando aquela glicose já existente no meu organismo. Então, quer dizer que eu vou utilizar outras fontes de energia, outras fontes para obter energia. Está aqui, ó, promove a liberação de ácido graxo a partir de tecido adiposo, ou seja, a partir dos nossos lipídios, não é? Então, ele estimula a lipólise, o que é bom, né? Eu diminuo o acúmulo de gordura e essa gordura vai ser utilizada agora como fonte de energia. Aumenta a concentração de ácidos graxos, como a gente já tinha falado, e prioriza a utilização desses ácidos graxos como fonte energética, tá? Então, eu estou poupando a glicose, né? Eu estou retirando energia de outras fontes. E aí chegamos no nosso eixo hipotálamo, hipófise e glândula-alvo, né? Lá no hipotálamo eu tenho dois hormônios, o GHRH e o GHIH, tá? Vamos começar pelo GHRH, ok? Ele vai lá na hipófise anterior, vai fazer com que essa hipófise secrete o hormônio do crescimento. Então, olha só, aqui é hipotálamo, aqui é hipófise, e aqui são os nossos tecidos alvos, né? As nossas glândulas alvo, ok? Ou melhor, deixa eu trocar aqui. Deixa eu arrumar isso aqui para vocês. Então, aqui, olha só, nós temos nossa glândula alvo, certo? E aqui o alvo dos hormônios, certo? Só para a gente entender. Então, vamos lá. Hipotálamo produziu GHRH, que fez a hipófise, né, a adenohipófise, produzir o hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento vai até o fígado e promove a produção daquelas somatomedinas, né, que a gente já tinha conversado. E aí sim, essas somatomedinas vão agir em diversos tecidos corpóreos, ou seja, em diversos tecidos. Igual a gente já tinha falado, tecido ósseo, articular, cartilagens, tecido muscular e assim por diante, certo? Já o hormônio GHIH, ele vai até a adenohipófise e inibe a secreção do hormônio do crescimento. Se eu tenho inibição na secreção do hormônio do crescimento, logicamente, não tem ação no fígado, o fígado não produz as somatomedinas, eu não tenho ação nos tecidos, ok? E a gente vai ver quais são os estímulos para a secreção desse GHRH e quais são os estímulos para a secreção do GHIH, ok? Vamos entender e vamos ver quando que eles são liberados. Então, aqui, aquilo que nós já havíamos conversado, né? Então, aqui nós temos hipotálamo, aqui a nossa adenohipófise e aqui o nosso fígado, certo? Então, o hipotálamo secreta GHRH, que vai até a adenohipófise e faz com que ela secrete o GH, que é o hormônio do crescimento. Esse GH vai até o fígado e promove a produção de somatomedinas, né? Que vai agir em diversos tecidos, promovendo o crescimento. Por que que é importante ou por que que eu preciso ter a produção dessas somatomedinas, né? Olha só que legal aqui. Meia-vida do hormônio do crescimento, 20 minutos. Meia-vida é o tempo necessário para que uma substância reduza a sua concentração pela metade. Não é isso? Em torno de 7 meias-vidas já é necessário, é o suficiente para eliminar uma substância do meu corpo. Já as somatomedinas, olha o tempo de ação delas, em torno de 20 horas. Por isso que eu tenho a produção dessas somatomedinas, porque o tempo de ação delas no nosso organismo é muito maior quando comparado ao hormônio do crescimento. Logicamente, eu preciso do hormônio do crescimento para ter a produção dessas pequenas proteínas, né, que são chamadas de somatomedinas. Então, tá aqui, lembra do GHRH e do GHIH? Ou seja, GHRH estimula a produção do hormônio do crescimento. GHIH, ele inibe a produção do hormônio do crescimento. É só vocês voltarem 2 slides aí atrás, é só voltarem 2 slides, desculpa, que vocês vão ver isso que a gente já tinha conversado. Quais são os fatores que influenciam a liberação do GH?
Olha só, atividade física, exercícios aeróbicos, né? Todos eles estimulam a produção do GH-RH e, consequentemente, estimula a produção do hormônio do crescimento. Além disso, alimentação rica em proteína, situações de jejum, estresse ou até baixos níveis ou baixas concentrações de glicose sanguínea. Já o que estimula a liberação do GH-IH, que é o hormônio que inibe a produção e secreção desse hormônio do crescimento, certo? A melatonina. Melatonina é aquele hormônio responsável pelo sono, né? Por manter o ciclo cardiano, né? Manter o nosso sono regulado. Então, ele é responsável por inibir a produção do hormônio do crescimento, ok? E aí nós temos alguns defeitos, né? Podemos apresentar alguns defeitos na secreção do hormônio do crescimento, que é o que a gente chama de nanismo hipofisário, né? Ou hipopituarismo, certo? Olha só, um equino que não está desenvolvido, né? Frente do lado de um animal totalmente desenvolvido. E a mesma história aqui, ó. Esses dois animais. O da esquerda, ele não é um filhotinho. É um animal adulto com nanismo hipofisário. O que seria isso? Uma falha, né? Uma falta da secreção do hormônio do crescimento próprio. A gente já lembra, já acabou de conversar, né? Que o hormônio do crescimento promove o crescimento dos meus tecidos. E a falta deste hormônio vai fazer com que o animal não se desenvolva, né? Vai fazer com que ele fique, abre aspas, nanico. Por isso que nós chamamos isso de nanismo hipofisário, ou seja, falta na secreção desse hormônio do crescimento. Temos também o contrário, né? Que é o que chamamos de hiperpituitarismo ou gigantismo. O que é esse gigantismo? É quando a hipófise tem algum tipo de neoplasia, né? Essa neoplasia faz com que ocorra uma produção acelerada ou exacerbada do hormônio do crescimento. Consequentemente, a pessoa ou até o animal, ela se desenvolve de uma maneira extremamente rápida, extremamente desordenada, né? Só que isso, logicamente, leva a vários prejuízos para o corpo, principalmente prejuízos ósseos articulares, tá? Então, aqui, ó, uma pessoa apresentando gigantismo, né? Próximo a pessoas que não apresentam esse distúrbio, né? Então, é quando eu tenho um tumor hipofisário e essa hipófise secreta muito hormônio do crescimento. Secretando muito hormônio do crescimento, o corpo começa a se desenvolver muito rápido, né? Logicamente, isso na fase de infância, né? Quando os ossos ainda possuem aquela porção ou aquela linha de crescimento. Quando ocorre um hiperpituitarismo, só que quando a pessoa ou o animal já é adulto, o que acontece? A linha de crescimento dos ossos já se fecharam, então os ossos eles não se desenvolvem mais, né? Porém, primeiro, esse hiperpituitarismo quando adulto é chamado de acromegalia, tá? O gigantismo é quando está na infância ainda, ok? Então, essa acromegalia nada mais é do que quando tem-se uma neoplasia de hipófise, só que essa neoplasia começa a secretar o hormônio do crescimento após a fase da adolescência, né, digamos assim, ou seja, após a linha de crescimento dos ossos já se fecharem. Então, o que acontece? Língua do animal ou da pessoa começa a crescer, ele tem essa característica, né, da mandíbula. A mandíbula ela continua crescendo, os ossos da testa continuam crescendo, da mão, do pé. Então eu tenho um aumento desses ossos, mas não dos ossos apendiculares, né? Porque a linha de crescimento já se fechou, certo? Então, nanismo hipofisário é quando eu não tenho hormônio do crescimento. Gigantismo é quando eu tenho essa neoplasia de hipófise, que secreta muito hormônio do crescimento na fase de infância, né? Quando a pessoa ou animal ainda está nessa fase de desenvolvimento. E a acromegalia é quando ocorre essa secreção, né? Essa secreção exagerada de hormônio de crescimento após a fase adulta do animal ou da pessoa, tá?
Ele tem essa característica, né? Fica prognata, com a mandíbula deslocada anteriormente. E agora chegamos, né? Lembrando que ainda estamos na adenohipófise, chegamos no ACTH, ou hormônio adrenocorticotrópico, certo? Então, o ACTH é liberado por essa adenohipófise e vai até a glândula adrenal e estimula essa glândula adrenal a produzir um hormônio chamado de cortisol, além também de um outro hormônio chamado de aldosterona. Qual que é a função deste ACTH? Basicamente, semelhante ao hormônio do crescimento. Participa da síntese proteica, do metabolismo de lipídios e metabolismo de carboidrato também, tá? Então, o que a gente tem que entender é que esse ACTH vai até a glândula adrenal e promove a produção de cortisol e produção de aldosterona. Glândula adrenal ou glândula suprarrenal, né? Aquela glândula que está localizada no polo anterior dos rins, também chamada de adrenal, né? Porque é ad próximo ao rim, adrenal, né? No caso. Também é chamada de suprarrenal, mas isso no caso dos seres humanos, né? Porque está localizada acima, no polo superior dos rins. Essa glândula adrenal, ela possui uma região cortical e uma região medular, né? Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui, ó, é a região medular desta glândula, tá? E a região cortical, ela é dividida em 3 porções, ó. Primeiro tem a cápsula, né? Depois eu tenho uma primeira porçãozinha, aqui, que é chamada de região glomerular ou glomerulosa. Uma segunda camada, que é mais grossa, né? Que é chamada de região fascicular ou fasciculata. E uma terceira camada, que é chamada de região reticular. Então, tá aqui, ó. Nossa cápsula, né? Que é mais externa, envolvendo essa glândula adrenal. E a região cortical dividida nessas zonas, né? Logo abaixo da cápsula, região glomerulosa, a intermediária fasciculata e depois a reticulata, tá? Olha só, a aldosterona, ela é produzida nessa zona glomerular, tá? Os glicocorticoides ou cortisol, por exemplo, é produzido nessa zona fasciculata, tá? Que é a zona intermediária. E os hormônios sexuais produzidos também nessa zona reticulata ou zona reticular. Então, quer dizer que o ACTH vem até a glândula adrenal e estimula essa glândula adrenal a produzir glicocorticoides, no caso, e o mineralocorticoide, que é a nossa aldosterona. Então, mineralocorticoide, o próprio nome dele já diz, é responsável por alguma parte de mineral, não é isso? Então, o que ele faz? Altera concentrações, principalmente de sódio e potássio, ou seja, igual a fisiologia renal já abordou, né? Túbulo contorcido distal, túbulo coletor, ducto coletor, ele vai lá e promove a reabsorção de sódio. Já os glicocorticoides, o cortisol no caso, aumenta a concentração de glicose sanguínea, participa de metabolismo de proteína, metabolismo de lipídios, e está aqui, ó, o principal representante é o cortisol. Então, quer dizer que se eu também tomar um anti-inflamatório esteroidal, que são os glicocorticoides, eles também terão esse mesmo papel, esse mesmo efeito. Exatamente isso, certo? E a secreção deles, logicamente, quanto maior a quantidade de cortisol que eu tenho, feedback negativo para o ACTH. Então, aqui a função do cortisol, né, a função dos glicocorticoides. Lembrando que 95% do que é produzido desses glicocorticoides é cortisol ou hidrocortisona, né? O que ele faz? Estimula a gliconeogênese, né? Então, gliconeogênese, uma nova formação dessa glicose, né? Lá no fígado. E também, olha só que interessante, diminui a expressão do receptor para insulina. Então, o resultado final é uma hiperglicemia, né? Eu disponibilizo uma maior quantidade de glicose circulante, só que diminuo o receptor de insulina. Consequentemente, eu não tenho a ação dessa insulina. Então, tá aqui, ó, o cortisol diminui a utilização de glicose nas células, certo? Então, essa é uma das funções que esse cortisol faz. E aí temos uma doença que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, né, que é chamada de síndrome de Cushing ou hiperadrenocorticismo, que é o excesso desse cortisol. Então, por essa fisiologia, a gente já consegue saber que o excesso de cortisol circulante vai fazer com que o nosso paciente
tem uma hiperglicemia, certo? Além disso, né, o que o cortisol faz? Degradação de proteínas musculares, então quer dizer que o excesso, agora vamos pensar, né, no excesso desse glicocorticoide, vai fazer com que eu catabolize musculatura, né, que eu degrade proteína muscular. Então tá aqui, ó, aumenta o catabolismo proteico, reduz a reserva de proteínas em todas as nossas células, diminui o transporte de aminoácidos nas nossas células, causa lipólise também, aumenta a degradação de gordura, e aí eu tenho um excesso de gordura circulante, e logicamente essa gordura circulante começa e pode se depositar aonde? No fígado, né? Causando uma esteatose hepática, né? Causando um aumento de volume por causa da deposição de gordura. Em grandes concentrações, o cortisol suprime o sistema imunológico, promove antagonização do hormônio antidiurético, né? Então quer dizer que vocês lembram da fisiologia renal, que esse hormônio antidiurético ele reabsorve sódio e água, né? Ou melhor, reabsorve água. Então quer dizer, se ele antagoniza, eu vou perder mais água, certo? E diminui a absorção intestinal. Essas são as funções do cortisol, tá? E aí a gente tem que começar a pensar da seguinte maneira: o excesso desse cortisol vai fazer todas essas funções de uma maneira demasiadamente exagerada. Consequentemente, eu terei todos os efeitos adversos, né? Todos os efeitos colaterais. E aí o excesso de cortisol, né, pode ser causada porque o animal tem uma neoplasia em hipófise que secreta muito ACTH, ou o animal tem uma neoplasia em glândula adrenal que secreta muito cortisol, né? Nós vamos ver especificamente sobre isso na aula de clínica médica, né? E o animal ele começa a degradar a proteína, né, de tecido muscular, começa a perder massa muscular, começa a ficar com o abdômen abaulado, né, porque o fígado começa a receber esse monte de gordura, aumenta de volume, e esse fígado ele fica abaulado. Logicamente, o animal também vai apresentar poliúria, polidipsia, hiperglicemia, tá? Isso é o que a gente chama de síndrome de Cushing ou hiperadrenocorticismo, né? Pode ver que ó, o volume abdominal tá um pouquinho maior do que o normal, ele já tem degradação de musculatura, começa a ficar mais magro, digamos assim, né? Mas porque ele começa a perder musculatura, tá? Começa a degradar gordura, degradar fibras musculares, aumento de volume abdominal, abdômen penduloso ou pendular, né? Isso é característico de um hiperadrenocorticismo. E agora chegamos na nossa tireoide, certo? Então, quer dizer, estamos falando do hormônio que vai estimular a nossa tireoide, que é o hormônio chamado de TSH, o hormônio estimulante da tireoide. Ele estimula a nossa glândula tireoide a formar as tiroxinas, né? Então, junto com iodo, eu tenho formação dessas tiroxinas, que nada mais é do que o T3 e o T4. Então, quer dizer que a hipófise produz TSH e esse TSH vai até a nossa glândula tireoide e estimula essa glândula tireoide a produzir as tiroxinas. Então, tá aqui, né? Ó. Lembrando que os hormônios tireoideanos é o T3 e o T4, e aquele que é produzido em maior concentração é o nosso T4, né? Meia-vida dele é maior e eu tenho uma maior produção de T4. Logicamente, para entrar na nossa célula e ser metabolicamente ativo, ele é transformado em T3. Tá? Então, tá aqui, ó. Níveis circulantes de T4 chega a ser até 10 vezes maior do que o T3. Só que é o T3 que vai entrar na célula e fazer a sua ação, né? E se ligar no receptor lá no núcleo, certo? Então, o T4, a hora que para ele entrar na célula, a hora que ele entra, ele é transformado em T3 e aí sim ele tem o efeito metabolicamente ativo, tá? Mas a gente já começa a pensar, se a maior quantidade do hormônio produzido é o T4, se eu quero avaliar esta glândula tireoide, o hormônio que eu vou dosar é o T4, né? Lógico, eu posso dosar T3 e T4, mas se eu dosar só o T3, pode dar um resultado negativo, né? Porque a maior quantidade do hormônio produzido é o T4. O que esses hormônios tireoideanos eles fazem? Né? Eles participam do metabolismo basal. Então, esses hormônios eles aumentam o metabolismo basal. Olha só, aumenta a lipólise e aumenta a glicólise,
certo? Também participa ou estimula a produção do hormônio do crescimento, né? Estimula a liberação de hormônios sexuais e aumenta, né, o número de receptores para as catecolaminas nos nossos tecidos. Então, lembra assim, um animal que tenha excesso desses hormônios tireoidianos é aquele animal extremamente agitado, magro, né, que come o tempo todo e não engorda. Já a falta desses hormônios tireoidianos vai fazer o contrário, né? Um animal totalmente letárgico, totalmente prostrado, um animal que não tem vontade ou não tem capacidade de fazer nenhuma atividade física, certo? É aquele animal preguiçoso, digamos assim, tá? Que aí a gente começa a pensar em hipertireoidismo e hipotireoidismo, né? O excesso e a falta desses hormônios. Lembrando que se eles participam do metabolismo, o excesso desses hormônios aumenta em muito esse metabolismo, né? E a falta desses hormônios faz com que o animal diminua por completo o metabolismo basal. Então, aqui só para nós lembrarmos onde é a localização dessa glândula tireoide, né? Então, lá na nossa laringe, nós temos 4 cartilagens, tá? Mas a gente vai falar só dessas duas. A cartilagem tireoidea, certo? Que é essa maior zona que forma esse pomo de Adão, né? Abaixo dela, uma cartilagem chamada de picoidea. E olha só, a nossa glândula tireoide localizada aqui embaixo, certo? Está localizado logo abaixo da laringe, certo? Então, o eixo hipotálamo, hipófise, glândula tireoide é esse, né? Hipotálamo produz TH, que vai até a nossa hipófise, né? Adenohipófise, faz com que ela produza o TSH. TSH vai até a nossa glândula tireoide e faz com que ela produza T3 e T4, certo? Esse T3 e T4 vai agir nos nossos tecidos, participando do metabolismo, né? Aumentando o metabolismo desses tecidos, certo? Quanto maior quantidade de T3 e T4 eu tenho, ocorre aquilo que a gente falou de feedback negativo, né? Então, eu tenho muito T3, eu tenho muito T4, feedback negativo, tanto para o hipotálamo quanto para a hipófise. Esse é o sistema de regulação normal desse eixo hipotálamo, hipófise, glândula tireoide. E localizado logo atrás, né, posteriormente à glândula tireoide, nós temos 2 pares, né? 4 glândulazinhas pequenininhas, tem o formatinho, né, de uma ervilha, que são chamadas de glândulas paratireoideas, certo? No caso, essa glândula paratireoide, ela é responsável por regular concentrações de cálcio e fósforo no nosso corpo, tá? A gente vai ver. Então, tá aqui, ó. Ela regula a concentração de cálcio circulante. Então, se ocorre uma diminuição na concentração desse cálcio, esse paratormônio, ele é liberado. E o que o paratormônio vai fazer? Fazer algum jeito de aumentar as concentrações de cálcio circulante. Como? Estimulando ou fazendo com que os néfrons reabsorvam cálcio, né? Então, o cálcio que foi filtrado vai ser reabsorvido, estimulando a eliminação de fósforo. Lembra que eu falei? Cálcio e fósforo tem que ter uma concentração. Tipo, exemplo, 2 de cálcio para 1 de fósforo, certo? Se começar a cair os níveis de cálcio, o que eu posso fazer também? Jogar fósforo fora, né? E se eu não tiver cálcio suficiente para ser reabsorvido e aumentar a concentração de cálcio, esse paratormônio ele vai no tecido que é mais rico em cálcio e começa a tirar esse cálcio desses tecidos. Ou seja, vai até os ossos, desculpa, e começa a promover a reabsorção de cálcio desses ossos. Consequentemente, esse osso fica mais frágil, podendo até ter fraturas patológicas ou podendo até ficar deformado, né, dependendo da situação, tá? Então, essa é a função da nossa paratireoide, que secreta o hormônio paratormônio. E agora os nossos hormônios gonadotrópicos, né? Por que gonadotrópico? Porque eles vão agir diretamente nas gônadas, tá? Ou seja, quer seja ovário e testículo, né, no caso. Então, a adenipófise, né, vai produzir o FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Ambos, logicamente, vão participar tanto da reprodução
na reprodução dos machos e das fêmeas, tá? Nós vamos ter fisiologia do sistema reprodutivo e nós vamos abordar sobre eles, mas vamos falar alguma coisinha deles agora. Então, daqui, ó, o hormônio FSH, ou folículo estimulante, estimula a oogênese. O que é essa oogênese? Nada mais é do que uma maturação, né, produção dos oócitos ou dos óvulos. E quando a gente fala em FSH nos machos, ela vai estimular a espermatogênese. Então, uma estimula a oogênese e outra estimula a espermatogênese, né? Já o hormônio luteinizante, nas fêmeas, vai fazer com que esse óvulo se desenvolva, certo? E forme o que a gente chama de corpo lúteo. Já já a gente vai explicar isso. Já já não, na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso, tá? E nos machos estimula a secreção de testosterona, tá? E, logicamente, a prolactina mantém a lactação, né? Participa da lactação nas fêmeas, no caso, ok? Então, esses são os hormônios gonadotrópicos, que são produzidos pela hipófise, né? Pela adenohipófise, no caso, tá? E a prolactina, que auxilia na lactação. E quando a gente está falando da neurohipófise, né, ou da hipófise posterior, ela é responsável por armazenar hormônios, ela não vai produzir nenhum. E um hormônio que ela armazena está aqui, ó, o hormônio antidiurético, ou ADH. Lá na fisiologia renal nós abordamos e falamos bastante sobre ele, né? Ele controla, logicamente, a diurese, ou seja, ele é liberado quando eu preciso conservar água no meu corpo, tá? Então, em situações onde eu estou desidratado, não estou ingerindo uma quantidade correta de líquidos, eu tenho a liberação deste hormônio antidiurético, que vai agir lá nos néfrons, no caso. E na neurohipófise também nós temos a secreção, a liberação, na verdade, né, de ocitocina. Ela libera, né, promove a descida do leite, digamos assim, né? Então, eu tenho o estímulo de sucção ou estímulo de ordenha. Esse estímulo vai até o sistema nervoso central e faz com que a hipófise libere essa ocitocina. Essa ocitocina cai no sistema circulatório, vai até a glândula mamária e promove a liberação, né, desse leite dos alvéolos mamários. Então, aqui a gente consegue observar esse esqueminha, né? Um estímulo, quer seja ele o bezerrinho mamando, o ordenhador, o ambiente que a vaca é ordenhada, né? Esse estímulo ele vai caminhar até o sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, hipófise libera ocitocina. Essa ocitocina vai estar até os ductos alveolares, os alvéolos mamários e assim por diante. Promove a liberação do leite e o leite é expelido, né? O leite é liberado, no caso. E aqui, praticamente, aquele eixo que a gente viu lá no comecinho da nossa aula, né? Então, os hormônios hipotalâmicos, o que acontece na hipófise, qual glândula-alvo e onde que esse hormônio vai agir, né? Então, ó, FSH e o LH, que são os nossos hormônios gonadotrópicos, né? Vamos fazer o seguinte, então tá aqui, FSH e LH, onde que ele vai agir? Nas gônadas, certo? Quem que é o estímulo necessário para essa produção do FSH e o LH? Um hormônio chamado de GNRH. Então, o hipotálamo me libera GNRH, hipófise produz FSH e LH. Lembra do hormônio do crescimento? Então, GHRH, GHIH, produz ou inibe, né, o hormônio do crescimento, fígado, somatomedinas e os tecidos diversos. CRH, corticotrópico, ACTH, glândula adrenal, cortisol, TRH, TSH, glândula tireoide, os hormônios tireoideanos, não é isso? E para prolactina, tá? Eu tenho PRH no hipotálamo, ou a dopamina, ela inibe, né, a liberação da prolactina, certo? Então, aqui é um resumão de todos os hormônios, ou desse eixo hipotálamo, hipófise e glândula-alvo. Ok, pessoal? E assim, nós conseguimos encerrar a nossa parte de fisiologia endócrina, tá? Na próxima aula, nós já iremos abordar a fisiologia do sistema reprodutor, tanto masculina quanto feminina, ok? Então é isso, galera. Por hoje era isso que nós tínhamos que conversar. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima.